Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar hoje, neste momento, a nossa live, falando um pouquinho aqui sobre estilos parentais e a influência na alimentação. É um tema muito bacana, porque nem sempre a gente percebe o quanto o nosso comportamento como pai, como mãe, ele influencia diretamente na nossa alimentação. E como nossa convidada super especial, hoje nós temos a psicóloga, a Thaís Brandão. A Thaís, ela trabalha com crianças e adolescentes. Ela já fez uma live aqui com a gente há um tempinho atrás, falando justamente sobre estilo parental. E ela já está entrando. Só um minutinho, vamos aguardar aqui a Thaís entrar. Esse bate-papo aí que vai ter muita coisa bacana, né? E muito esclarecimento para a gente entender como é que a gente pode ajudar e contribuir os nossos pequenos se alimentarem cada vez melhor. Oi, Thaís, tudo bom? Olá, tudo bem, Aline? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, você também? Tá, também, tá certinho aqui. Tudo bem, Aline? Prazer estar aqui com você de novo hoje. Também, muito prazer, muito obrigada por ter aceito esse convite. Queria que você começasse, Thaís, aí já se apresentando, falando um pouquinho de você e a gente depois mergulhasse aí no tema da nossa live de hoje. Tá bom, vamos lá. Então, eu sou a Thaís, de Paiva Brandão, sou psicóloga infantil e adolescente e também trabalho com orientação parental. E eu atendo em consultório, online, então eu estou bem focada e dedicada nesse público. E, e com os projetos aí para frente também, o ano que vem, em escolas e tal. Então, estou bem feliz assim com como é que as coisas estão caminhando Sim, nesse retorno. Na verdade, para a gente não parou nenhum momento, né, Aline? Mas as coisas voltando mais agora, a gente está conseguindo colocar em prática muitas outras coisas que estavam guardadas na gaveta aí durante a pandemia e voltando para esse modo presencial e participativo, porque a sociedade está precisando, né? Mais que nunca. Então, estou aí verdade. fazendo esse Tirando os trabalho. projetos de dentro da gaveta. Muito Exatamente. bom. Então, vamos falar um pouquinho aí, a gente já, aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre cada estilo parental, e depois a gente Uhum. fizesse uma correlação desse estilo parental com algumas abordagens, porque hoje, assim, não é achismo, né? É comprovado cientificamente que o comportamento do pai, o estilo parental do pai e da mãe, tem total influência no que o filho come, né? E, Uhum. inclusive, em toda a parte das dificuldades, da seletividade alimentar. Eu queria que você falasse um pouquinho Legal. aí de cada estilo, e aí a gente Tá. fosse esclarecendo aí Tá bom. para os pais e respondendo as perguntas. Vamos lá. E Aline, eu fiquei muito feliz com o seu convite e achei muito interessante que às vezes a gente esquece de pensar algumas correlações que existem. E essa é muito clara e muito óbvia, né? Eu pensei, puxa, Uhum. olha aqui como tem a ver, né? E aí eu li alguns artigos também que você compartilhou comigo. Eu falei, poxa, quantas pesquisas já existindo, né? Assim, já vem de um tempo para cá, claro, mas assim já chegando a conclusões. E como você falou, não é achismo, né? É ciência, é comprovação científica mesmo. Então, isso traz muito peso e muita importância para a gente olhar para isso. Sim, é porque eu gosto sempre de falar sobre dessa forma que o que a gente fala aqui, sempre que a gente fala, tudo que a gente fala na 5D Kids é tudo com muito respaldo, né? Não é, eu acho, eu vivi. Não, eu vivi também, mas assim, o que que a literatura fala, o que que já foi comprovado, o que que. Isso não aconteceu em uma família, mas em várias famílias que foram estudadas, né? Então É vamos falar estudos um de caso, pouquinho né, de dos. população. Aí eu vou falando um pouquinho dos Sim, estilos e aí depois também eu gostaria que você complementasse com essa parte também da alimentação, com o que você vive e tal, para trazer também essa informação, essa troca comigo. Também quero aprender com você sim, hoje. muito. Vai ser uma troca aqui intensa. E aí o Vai. pessoal vai também perguntando. Tá bom. Então, assim, só para a gente resumir, né, falar rapidamente dos estilos parentais, que hoje a gente considera quatro estilos parentais. O que é estilo parental? É o estilo, é a forma com que os pais educam a criança.
Então, são 4 que a gente classifica: o autoritário, o permissivo, o negligente e o participativo. Então, a gente separa em 4 para ficar mais fácil exemplificar. Então, o autoritário é aquele estilo parental que tem muito controle e pouca afetividade. Então, os pais são muito autoritários, eles são muito mandões, é muito estilo, os estilos que vinham mais de antigamente, das gerações para trás, que a gente costuma mais ver. Né? Então, pouco espaço para o diálogo, eu mando, você obedece, fica quieto que Uhum. criança criança não tem voz, não tem vez, eu que mando, eu que pago as contas, fica quieto, não quer saber, né? Não se interessa pela opinião da criança, do adolescente, do filho, né? De qualquer idade. Não tem esse respeito. E tem muita ordem, muito controle em cima daquela criança. Agora, o estilo permissivo. Já tem Posso? baixíssimo controle. Pode. Posso, porque aí eu já vou permeando. Eu Tá. acho que eu vou fazer uma pergunta, na verdade, e queria que você respondesse. Assim, a gente tem um único estilo parental ou não? Só para isso ficar Não. claro. Isso, então. A gente tem um estilo parental de preferência, que é o predominante, que a gente fala. Então a gente tem um estilo, né? É um estilo de fazer, é um estilo de educar. Mas às vezes a gente passa por pelo um dos outros 3, que não é o nosso predominante. Então, às vezes, eu sou autoritária, mas num certo momento eu fui negligente. Num certo dia, ou sobre certo assunto, Uhum. eu sou mais permissiva. Então a gente flutua um pouquinho pelos outros, mas a gente tem um predominante, que a gente, quando fala, a gente já se encaixa. Aline, quando você dá algumas opções, assim, Uhum. como é que você faz em tal situação? Não tem muita dúvida, não. Normalmente, porque a maioria do seu comportamento está em um só. É um estilo de ser, é um estilo de fazer com a criança, a educação. Sim. Então, ele E normalmente aí ele pega um. eu acho bacana, assim, é que eu normalmente, quando eu falo de estilo parental, eu falo assim, que a gente tem mais firmeza, né? Porque aí eu trago um pouco para a educação parental, né? Mais firmeza ou menos firmeza, mais gentileza ou menos gentileza. Né? E no caso do autoritário, são pessoas que são muito mais firmes e que não tem tanta aquela gentileza, né? Aquele acolhimento de ouvir o É, outro. E aí, exatamente. É uma no firmeza. prato, na Hum, alimentação no dia a dia, normalmente é aquele pai que eu brinco que são os pais, muitos pais do CCC, né? ah, Como assim? Ah, se você não comer, você não vai comer, se você não comer uhum, tudo, você não vai comer a sobremesa, né? Fazem muito uhum, condicionamentos. Você é, tem que comer tudo porque eu mandei, porque eu botei no prato, então tem que raspar o prato. Não pode ficar um exatamente. grão de areia, um grão de arroz aí. Tem que É, sumir tudo do prato. Esses são os pais autoritários, né? é, Se você come e cuspir, pronto, não quero ouvir. Vai comer de se novo. Se você cuspir, vai comer cuspir de novo. isso, você vai comer de novo, você vai engolir, Uhum, porque não pode cuspir. Eu coloquei no seu prato, não pode cuspir. Se você cuspir, você vai comer o cuspido. Uma é, outra coisa muito que acontece do pai autoritário é assim, quando a gente fala muito de autonomia da criança, né? É aquele pai que às vezes fala para a criança, quer que a criança tenha autonomia, mas ao mesmo tempo ele fala assim, olha, se você derrubar isso daqui, olha como é que você faz. Você faz tudo, está fazendo tudo errado. Você vai ter que limpar tudo se você errar. é. Então, isso Tem cria ameaça, um, né? isso Uma cria um atmosfera de estresse, medo. um medo, estresse no momento da refeição. E assim, às vezes muitos pais fazem, né, e tem um estilo parental autoritário no momento da refeição, achando que estão ajudando seus filhos a comer melhor. É. E na Uhum. verdade, toda essa atmosfera, eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, essa atmosfera de medo, como é que isso reflete na criança, né? A gente sabe que a criança, Uhum. em vez de, isso não melhora a alimentação, isso só piora, né? Então, Exatamente. qual Então, é é muito importante. Porque o que a gente vê? São duas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Que eu falo PP.
promessas e punições. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos da alimentação. Porque a comida, né, Aline, voltando um pouquinho, a comida já tem todo um aspecto afetivo, desde que a gente nasce. É o aleitamento, o acolhimento, é a refeição em volta da mesa para celebrar. E a gente tem isso não vai mudar, isso é cultural. Então a comida tem um valor Uhum. afetivo. Por isso que desde sempre a gente tem que tomar cuidado como a gente vai colocar isso no dia a dia para os filhos. Porque a gente é a ponte para o mundo com a criança. Então a criança vai conhecer os alimentos através de nós, pais e mães. Né? O primeiro contato que eles têm é o que a gente traz para dentro de casa, e como a gente fala daquilo, e como é que a gente faz aquelas refeições. É ali que ela vai aprender, porque é o comportamento aprendido. Né? E Isso, é diferente o perfeito. comer para matar a fome e o comer, que é o que a gente come também, que tem todo esse outro lado, que é o aprendido. É porque assim, Então, comer é tomar cuidado. prazer, né? É E prazer. eu brinco bastante que assim, a gente tem que construir um relacionamento saudável com a comida, principalmente na primeira infância, para que esse relacionamento saudável ele se perpetue na adolescência, Sim. na vida adulta. E a gente tem que ter Uhum. a comida ela está relacionada ao prazer, né, à satisfação. E se a criança ela vivencia isso tudo em uma atmosfera de medo, de insegurança, isso vai com certeza levar a uma seletividade, uma dificuldade, uma recusa alimentar muito grande, ou uma dificuldade dela se alimentar até de forma futura. Muito bacana. Então vamos para o Exatamente. próximo. E, e esse lance do autoritário, também só complementando, porque assim, a gente Sim. esquece que aquele indivíduo é uma outra pessoa. Né? Não é porque é filho, sou eu, é minha extensão, não, é meu, né? Estou cuidando dele, sou um cuidador, mas ele é um indivíduo. Então é muito importante a gente começar desde sempre e nesse momento da alimentação também a respeitar o outro. Né? Porque se eu digo o Uhum. que, que o outro come, o que ele come, quando ele come, quanto, a quantidade que ele come, eu estou falando sobre o outro. Eu não sei, né, tanto assim. Então, ter esse espaço de abertura. Filho, você está satisfeito? Você não quer mais? Consegue a última colheradinha? Porque a gente tem a noção de quando é manha, ou comeu coisa antes, não aguentou comer. Mas a gente tem que ter cuidado com esse, come tudo, raspa o prato. Porque a gente não sabe o quanto aquela criança está satisfeita. E ela tem que saber sobre autorregulação. Saber que se não comer, depois vai sentir fome. E aí você vai pedir, se for doce, não vai dar. Aí tem todo esse jogo. Mas é muito importante a gente respeitar o outro e não mandar sobre a vontade do outro. Porque acontece o seguinte, né? A gente faz isso enquanto filho. Eu sei o que você quer comer e eu vou te dar até a última colherada. A criança, então, aceita aquilo ou reage, mas é uma coisa incômoda. E depois, mais para frente, a criança vai achar que tem obediência, que deve obediência a um outro, que não é a mãe ou o pai, é um outro qualquer da rua que sabe o que você sente. Então, não. O outro não sabe tudo sobre mim. Quem sabe sou eu. Então, essa Uhum. prática é muito importante da criança ir sabendo, filho, você está satisfeito? Você não quer mais comer? Não é a gente que sabe a quantidade que vai caber no estômago dele. E o autoritário tende a fazer muito isso. Come o prato inteiro. Senão não sai da mesa. Come, pode até vomitar. Tem casos que eu conheço, assim, viajei uma vez com uma família que ela mandava ele comer e se vomitasse não tinha problema, tinha que voltar e comer de novo, se não aguentasse. Porque tinha que comer todos os pratos que tinha no restaurante. Assim, a entrada, o prato principal, a sobremesa, e ele era uma criança de 8 anos. E se ela aguenta comer tudo, ele não aguenta. Então, isso assim, é muito Como, importante esse limite do respeito do corpo do outro, da vontade do outro. Lógico, com limites, que a gente está falando de criança. Então, não é para a criança comer a hora que ela quer, do jeito que ela quer, de jeito nenhum. Mas naquela uhum. sabedoria ali, daquele momento, né, daquele discernimento, você estabelecer esse diálogo com a criança. E isso é muito importante, que já aí entram os pais participativos, né, que usam dessa forma com mais abertura. Eu acho que assim, a palavra eu acho que chave em todas as nossas lives sempre, né, é respeito. Respeito sempre, né? E assim, a gente tem que Uhum. saber entender que as crianças são autorreguladas, então cada um tem que ter um momento, então a gente precisa pensar em uma rotina bem estruturada, a gente precisa pensar no outro, ter empatia e respeitar. Eu acho que essa palavra fala, esclarece Fala tudo. muito. Bom, E, vamos para e o treinar próximo, também essa neguinho. conscientização, né, Aline? Treinar essa conscientização.
fazer a criança se tornar consciente cada vez mais do que ela está fazendo, de como ela está fazendo, como ela está comendo, por que ela quer comer aquela hora, por que não quer. É um trabalho construído, não é de cima para baixo, não Uhum. é do outro Sim. para ele, né, para a criança, é da criança ir desenvolvendo isso dentro dela. E aí então a gente falou do autoritário. Então aí o permissivo já é diferente, né? Controle baixo, afetividade baixa. Então os pais perdem o controle, não tem limites, faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Então, relacionando com a alimentação, aquelas crianças, mas eu gosto muito de quando falam assim, mas minha filha tem 5 anos, mas ela só quer comer doce, só quer tomar refrigerante. Eu falo, mas espera aí, ela que faz as compras no supermercado? Porque quem De quem é a compra, responsabilidade? quem é a responsabilidade? Quem que compra? Porque comer de vez em quando em algum lugar e preferir essas coisas é um pouco óbvio, porque o doce tem esse lugar especial mesmo no paladar, né? Da criança, principalmente. Mas se está comendo dentro de casa todos os dias, quem que comprou? É o adulto. Aí o adulto cai na lábia da criança que só come aquilo, vira um ciclo vicioso. Ela só come aquilo, eu só compro aquilo. Aí ela come o que tem, que é aquilo que não faz bem, Uhum. e só come aquilo porque não vai morrer de fome e tal. Mito também, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse estilo permissivo. Comer uma vez Nutella no café da manhã, no dia do aniversário, é uma coisa. Agora você vai comer de segunda a sexta, todos os dias no café da manhã Nutella, refrigerante, não tá certo. Não tá bom, não é Peguei saudável. aqui, eu peguei 4 frases aqui de cada um, mais ou menos, né? E no Hum, permissivo, né, que é o excesso dessa gentileza, eu coloquei justamente isso, né? E isso eu observo em muitas pacientes que eu atendo hum, e que me preocupa bastante. É, tudo bem, filho, você não quer comer? Então vamos tomar o leite, vamos comer o uhum, macarrão, vamos comer o biscoito. E assim, o que você quer? Então eu vou te dar o que você quer. E aí uma coisa que eu bato muito na tecla, gente, a responsabilidade, justamente o que a Thaís acabou de falar, a responsabilidade de, de quem é, a qualidade do que é, está sendo oferecido é do adulto. A quantidade, a responsabilidade é da criança, ninguém obriga o outro a comer, né? Mas uhum, a qualidade do que está sendo oferecido, quem é, estipula são os pais. Então, não é, filho, o que, que você quer comer? Isso aí você pode até fazer uhum, no final de semana, uma coisa esporádica. Mas no dia a exato, dia, não é, olha, eu fiz um prato aqui, o nosso cardápio é esse, mas você não quer comer? O que, que você quer comer? Quer tomar um leite? Quer tomar. Eu vejo uhum, muita criança substituindo a refeição inteira por mamadeira com leite. Eu vejo criança uhum, substituindo por macarrão puro ou miojo ultraprocessados, uhum, né? E inclusive alguns estudos mostraram que justamente o estilo parental permissivo e autoritário leva ao alto consumo de produtos processado. ultraprocessados, né? Então isso Uhum, já também liga um alerta para a gente. Um outro ponto, uma outra frase que eu peguei aqui é: hum, tá bom, filho, para de chorar, pode comer o biscoitinho que você quer, né? Porque a criança, ela também, né? Ela também faz manipula, né? uma manipulação. Eu não gosto da palavra manipulação, que eu acho muito É, pesada. é Mas a forte, criança, exato. ela conduz, né? É. Ela O envolve adulto, de ela um jeito. sabe, ela sabe exatamente onde aquela feridinha da mãe, que ela fala assim, eu não vou comer, eu vou começar a chorar, não, eu quero biscoito. Aí a mãe fica desesperada, meu filho vai morrer de fome, eu tenho que dar o biscoito, eu tenho que dar o Não, miojo, eu tenho que dar o leite. não. Gente, não é. E que eu bato muito na mesma tecla. Não se deixa a criança seletiva ou com dificuldade alimentar com fome, mas isso não quer dizer que a gente vá dar para a criança o que ela quer na hora que ela quer. Existe uma É. rotina e uma regra. E aí a criança precisa entender isso. E se ela está pulando a Uhum. refeição, ela tem que entender que só na próxima refeição, por exemplo, que ela vai tomar o leite, ou só na próxima refeição que ela vai É. comer o biscoito. E que não vai ser na hora do almoço. E se ela não almoçar, tudo bem se ela não quer almoçar. E a mãe tem que ficar em paz e sem culpa. Isso que eu acho Uhum. muito difícil. E assim, É. eu bato muito nessa tecla, porque as mães se culpam quando eu falo assim, mas meu filho não está comendo nada, então eu pelo menos tenho que dar o miojo lá, ou a Uhum. mamadeira com leite.
E aí E não tem reforça o que. comportamento errado, né? O comportamento disfuncional. E aí, Então tem que e aí tomar muito vira, cuidado. É, vira um porque ciclo é, vicioso e para você sair disso é muito difícil. dá muito trabalho, né? Mas é assim, e é em qualquer aspecto da educação, né, Aline? Assim, se não tiver constância e essa firmeza, com gentileza, mas essa condução é muito, é muito perigoso você cair nessa, assim, né? Porque a gente tem que ter a constância, perceber o que é aquilo e manter, né? Porque fala uma coisa, desfala, aí a criança chorou um pouquinho mais, aí você acaba cedendo e dá. Aí a criança aprende que se chorar, então vai dar, né? Sem poder fazer um Uhum, esforço. Então, em qualquer, como qualquer outra área, precisa de esforço dos pais para conseguir sim. conduzir da melhor forma. Não é fácil, não A vai cair gente, do céu, não vai ser, né, sem nenhum trabalho. Vai dar trabalho, mas o resultado vai ser melhor. Então, por isso que a compensa. Gama colocou aqui, as mães sempre se culpam. Muito. É, E eu falo isso, assim, no meu curso, em todos os workshops, em todas as palestras que eu falo sempre a mesma coisa. Gente, nasceu uma mãe, nasce a culpa. E quando a gente fala de alimentação, a gente ainda se culpa muito mais, porque a mãe tem um papel muito forte na alimentação. E se você vê que o seu filho não está comendo, você acredita que a culpa é sua, porque você parece que tem não é alguma uma coisa mãe ligada boa o diretamente. suficiente para fazer ele Uhum. comer. E, na verdade, não é nada disso. A gente tem que entender que comer é um ato aprendido e que é aprendido para o filho e para a mãe. Nenhuma mãe nasce sabendo como é que o filho vai comer, como é que vai, sei lá, o filho está em introdução alimentar, está com reflexo de gag. Gente, dá um desespero. Eu mesma, eu sou nutricionista, eu conhecendo, lógico, acalmo muito mais rápido, mas você fica ansiosa, e isso é natural. A Nath coloca aqui, e colher os frutos desse trabalho é maravilhoso. É Sim, maravilhoso, porque aí é um maravilhoso. aprendizado que vai levar para a vida, né? E a gente está falando de mais para frente de transtornos alimentares, transtorno de imagem. Então tem muita, eu sei, né? É muita responsabilidade também nas nossas costas, né? Enquanto mães, enquanto Uhum. pais. Mas não vai mudar, né? Assim, os fatos não vão mudar porque a gente quer. É pesado nesse sentido, é responsabilidade, mas a gente pode fazer diferente. É diferente de sentir culpa e frustração porque não está dando certo, porque tem a ver com outro indivíduo, que não sou eu, é um filho, mas não sou eu. Mas então, se não está dando certo, eu tenho que tentar ver aonde está. E não que seja meu o erro, o problema. Muitas vezes também Uhum. não, né, não tá só, não recai só sobre a mãe, assim, mas a gente sempre puxa pra gente. Mas saber que certas coisas é por conta do outro e outras coisas, muitas coisas eu consigo e posso fazer, como uma mãe responsável e responsável pela criança, né? Então a gente tem que correr atrás das ferramentas, de informações para fazer a coisa acontecer de uma melhor forma. Mas tentar Sim. trocar um pouco a culpa pela responsabilidade, no sentido de ir atrás, né? E do permissivo também tem muito isso, né, Aline? Também tem essa parte da ausência, e às vezes tem essa parte, né, que tá em outros momentos, em outros lugares, e acaba que desconta na alimentação também, como forma de Uhum. prêmio, né? Como forma de satisfazer o vazio da criança E interno. isso vai, assim, eu vejo alguns pais que trabalham muito fora, tá? E Uhum, aí não é culpa, né? Porque assim, foi o jeito, mas é entender que aquela não é necessidade. a melhor forma e aí fazer os ajustes. Trabalham muito fora e aí o que que fazem? Ai, não, olha, eu cheguei em casa, meu filho, eu sei que ele gosta, sei lá, de comer no McDonald's. Ah, eu vou levar ele para comer no McDonald's, porque é uma forma de eu trazer um afago, né? E Isso. isso, na verdade, eu acabo desequilibrando outros lados. Em relação à permissividade, também, como eu falei também de autonomia no autoritário, o Uhum. permissivo também é muito daquele pai que fala assim, sabe quando a criança está com um pouquinho mais de dificuldade para mastigar? Normalmente são crianças em introdução alimentar ou até 1 ano, que Uhum. cospem, né? E é natural, porque a criança está aprendendo a engolir. E aí a mãe falou Uhum. assim, ai, tadinho, ele não está conseguindo mastigar. É melhor eu bater e fazer uma sopa.
né? Uhum. E aí ela bate tudo, faz uma sopa e fala assim, meu filho não precisa nem comer, você tá com dificuldade, tá sujando, eu dou na sua boca, né? E aí a criança acaba comendo tudo liquidificado, não desenvolve autonomia para comer sozinho. Isso foi até uma coisa interessante que eu tive uma questão de uma seguidora que ela me perguntou há um tempo atrás. Ela falou assim, Aline, meu filho tem 6 anos e não come sozinho, o que eu faço? E foi justamente o que eu falei para ela. Eu falei assim, olha, o que você faz, na verdade, é deixar ele comer sozinho. Que a partir do momento em que ele puder comer sozinho, ele vai desenvolver essa habilidade. Mas se ele tiver sempre alguém que dê na boca, né? E o pai acaba que, nesse momento, quando ele assume um estilo permissivo na alimentação, ele acaba, muitas das vezes, liquidificando. Então, são crianças que têm dificuldades com pedaços, né? São crianças que não comem sozinhas. Então, assim, é um outro aspecto que a gente também tem que pensar. Porque aí eu acho que o permissivo e o autoritário são os dois extremos, né? Daqui Então, assim, tão preocupados com qualquer desafio que tem, qualquer obstáculo, que eles já querem retroceder. Como que diz, ai, filhinho, você não consegue, mamãe vai te ajudar. Só que tem certas coisas do crescimento, do desenvolvimento infantil, que é preciso passar. Né? Vamos lá, filho, mastiga, vai, forte, você consegue. Então, incentivar, isso tudo ajuda a autoestima. E tem tudo a ver também nessa parte, porque você retroceder, você está aleijando aquela criança, nesse sentido de você não consegue, deixa eu fazer de outro jeito. Só que aí você facilita e retrocede. Só que na alimentação, tem que ir subindo, né? Tem que ir para frente evoluindo. Não dá para você ficar com coisa líquida, leite, coisa pastosa, porque é mais fácil, dependendo. Só que te traz mais trabalho e mais problema lá para frente. Então, vamos seguir a ordem natural das coisas, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, deixa comer sozinho, porque é a prática que desenvolve o hábito. Nunca segurou uma colher. Faz parte. Vai treinar até um dia não fazer mais. Mas se não treinar nunca, vai aprender como. Né? Então a gente tem que ter essa troca, essa paciência mesmo, assim, para esperar as coisas acontecerem também na ordem que tem que ser. Né? E não voltar. A Vani mandou um recadinho, meu bebê comeu sempre. Só completa a frase, Vani, porque ficou cortada. Tá? E é interessante isso, né? Que a gente fala muito sobre. Algumas vezes a gente precisa. É treinamento, gente. Treinamento é o quê? É a gente repetir, 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 repetir. A criança não nasce sabendo comer. A criança, ela não nasce sabendo pegar num talher, numa colher, num garfo e faca. Ela precisa comer e vai ter dificuldade. Todo mundo tem dificuldade no início. Ninguém nasce já andando, correndo, né? Engatinha, cai. E aos poucos a criança vai aprendendo. A Vani mandou aqui, peraí. Meu bebê comeu sempre pela BLW, mas com um ano que começou a doer a gengiva nos dentes, retrocedeu. E até hoje, com 2 anos, ele só come passado na peneira. Então, se você começou com BLW, eita, gente, deixa eu só ver se eu consigo aqui alterar, porque o meu celular entrou em modo de dormir. Oi? Aí, voltou, Aline. Aí, voltou. Voltou? Não sei, Voltou. parou aqui total. Van, eu estava lendo aqui a sua resposta em relação ao que você falou que seu filho começou com VLW, né? E depois, com o nascimento dos dentes, ele retrocedeu, começou a fazer mais amassadinho, mais
não sei se liquidificado, mas pelo menos amassadinho e passado na peneira. Então, o que você tem que fazer? Assim, isso é uma coisa que a gente... Quando a criança começa a nascer os dentinhos, é natural que exista uma recusa alimentar. Por quê? Porque a gengiva está ali doendo. E o que a gente tem que fazer? Continuar com a alimentação. O fato é que muitas das vezes a gente retrocede. E nesse retroceder, a criança percebe o quanto é mais fácil para ela, tá? A alimentação na peneirinha, né? É muito mais fácil do que ela ter que mastigar, né? Do que ela ter que chupar uma frutinha, ou um legumes, ou uma verdura, e o que for. Então, o que você precisa aí? Se eu posso aí te dar já uma dica. Seja mais firme, né? E aí a gente vai entrar nesse estilo parental, né? Um estilo parental mais participativo, um pouquinho mais pro final. Eu falo que é o estilo parental onde a disciplina positiva atua bastante, onde a gente tem firmeza e gentileza. Você precisa, sim, evoluir a consistência do seu filho, porque se ele já comia, se ele não tem nenhum problema de mastigação e de deglutição, ele precisa evoluir naturalmente. Ah, mas ele vai resistir? Sim. É muito mais fácil a gente ficar no que está no que está confortável, né? No que a gente se sente mais seguro, do que é conhecido. Então, assim, o que você coloca na peneirinha, você vai passar a não peneirar. E aí, de passar a não peneirar, você vai passar a não peneirar e botar pedacinhos. E assim você vai evoluir gradativamente. Por quê? Até chegar na consistência. Não é do dia para a noite, não é amanhã você simplesmente botar um prato. Porque isso não vai resolver. Então, você vai evoluir de forma gradativa para que ele se sinta seguro e você se sinta também segura, né? Então, vai ser aos poucos, realmente, tá? Mas a gente pode conversar bastante sobre isso. E eu falo bastante sobre esse passo a passo, gente, no curso, de uma forma bem completa, com todo a forma da gente resolver e da gente passar por essa seletividade. Aqui a gente tem muito importante, né? Ter as informações corretas para ver como é que faz e como é que tem dado certo com outras milhões de famílias, né, Aline? E uma dica que tem assim, para as mães, essa parte emocional, está muito ligada a isso também. Tá igual a birra das crianças, tira a gente do sério quando a gente está mais mexida, mais cansada. A gente tem que tomar cuidado com esses momentos de alimentação, para a gente também não cair nessa e perder o controle, perder a paciência. Porque não tem muito a ver com a gente, tem a ver com o processo da criança, com a alimentação. Sim. Então, mexe com, né, com a gente, assim, com o humor, com o nervosismo. E então, falar que é fácil não é fácil. Não, oi? Falar que é fácil não é fácil. Eu sou mãe também, eu já passei por isso e passo de vez em quando aqui em casa. Então, assim, não é porque a gente é mãe, a gente está aqui falando que assim, não, o meu filho nunca recusou recurso. Não acontece. Tem dias que não quer, na minha casa não acontece, na minha casa é tudo diferente, tudo é perfeito. Não é. Mas, assim, como isso tudo e como a gente lida com isso que é a diferença. Cadê colocou assim, ai que medo, estou me enquadrando em quase tudo. Aí a Vani também colocou, só come e mastiga o que ele gosta, que é a banana e a batata. Por quê? Gente, é muito mais fácil a gente comer o que a gente gosta. Se você perguntar, por exemplo, para os meus filhos, todos os dias, o que eles querem comer, eles vão comer todos os dias a mesma coisa. Então, a gente tem que, assim, ele gosta disso, ele come isso, então tá bom. Então, não é um problema de mastigação, não é um problema de deglutição. Ele, na verdade, ele está escolhendo porque é o que é mais confortável para ele. Então, saia dessa armadilha. Só aí outras coisas ele pega e joga no lixo e é um tormento. Então, o que eu brinco, eu falo bastante sobre isso, gente. Dá uma olhada nos posts, inclusive quando eu falo de escalada do comer. Então, assim, se a criança pegou, já é legal, né? Porque a criança ela está aceitando estar próxima do alimento. Se ela botou na boca, ela é uma forma dela estar começando a experimentar. Então, assim, se ela deu uma lambidinha e deixou de lado, tudo bem.
Mas assim, mantenha sempre esses alimentos próximos. Porque, gente, eu sempre faço um paralelo com comida japonesa. São pouquíssimas pessoas que comem comida japonesa da primeira vez e falam: uhul, que delícia, adorei! Normalmente a pessoa faz cara feia. É. E aí vai O primeiro contato, acostumando. né? Dá essa Sim, aversão às vezes, mas depois você vai acostumando com aquele paladar e depois ainda descobre que gosta. Então é uma crescente, é um degrau, né, Aline? Não é da noite pro dia, como nenhum outro comportamento a gente aprende de primeira, sem tanta ó. dificuldade, né? E a Vani colocou aqui também, ó. Se fosse por ele, ficava 24 horas no peito. Então, Vani, isso é um outro ponto. É importante você entender as causas, qual é a raiz dessa seletividade, dessa dificuldade, dessa recusa alimentar. Eu vou, inclusive, fazer um workshop esse mês sobre isso, que vale a pena, se você puder participar, participe. Porque se a gente entende qual é a raiz do problema, assim, se você conhece o inimigo, a batalha já está meio caminho andado. E aí, quando a gente vê crianças que estão muito no peito, você tem que avaliar também conexão, né? Por quê? Porque às vezes a criança ela tá no peito porque ela quer ficar ali juntinha, ela quer a proximidade, é uma forma dela estar muito mais próxima da mãe, né? E aí eu te digo de carteirinha, porque eu vivi isso. Meu filho, ele apresentou seletividade, né? Ele apresentou, na verdade, não chegou a ser seletividade, ele apresentou uma recusa alimentar bem, bem forte, com 2 anos, mais ou menos, e ele só queria mamar no peito. E eu simplesmente, na época, eu avaliei todos os pontos e eu consegui observar que nele, no caso dele, era conexão, porque minha filha tinha recém-nascido, então ele estava com ciúme, já tinham se passado uns 6, 7 meses, mas ele estava com ciúme e ele queria ficar conectado a mim. Então, assim, o mamar, deixar de comer e mamar, era a forma que ele tinha de me falar que ele queria estar perto de mim, que ele queria minha atenção. Tá? Então, assim, é importante ser avaliado outros pontos, porque esse momento, a gente também tem que entender que esse momento que a gente viveu aí, desses quase 2 anos de pandemia, mudaram muita coisa, e principalmente, a Thaís aí pode falar muito sobre isso, né, Thaís? Sobre a pandemia nos sentimentos e em tudo que aconteceu em relação às crianças. Uhum. Né? As crianças foram as mais afetadas. Eu acho que todo mundo foi muito afetado, mas as crianças muito mais. E a alimentação é uma forma de comunicação. Então, assim, reflete diretamente na alimentação. A quantidade de criança que eu recebo hoje em dia com seletividade, com recusa significativa, que começou na pandemia, é muito grande. E também o sobrepeso, né? Que é outra coisa que a Sim, ansiedade também recai muito, tá ligado, né? Ao humor, a ansiedade. Então, a alimentação entra muito também nesses aspectos. Então, a gente tem visto casos de todos os tipos, né? Recusa, compulsão alimentar, e tudo agora mexeu-se muito nessa época de pandemia e tudo mais. Agora as coisas estão, né, a gente está precisando correr atrás de tudo isso. Né? E é sempre importante, quando a gente busca informação, né, Aline? Você aprende a usar ferramentas, estratégias, uhum, aí a gente passa melhor por qualquer fase da educação com sim, filhos. E a alimentação não é diferente. Então, é conversar com o profissional, é procurar saber o que faz, como faz, que as coisas tendem a caminhar de uma forma muito melhor do que a gente ficar tentando sozinha em casa, né? Com aquele estresse, a gente passa por todas às vezes, né? Ah, eu já tentei assim, agora eu já forcei, eu já deixei de castigo, se não comer, e já fiz punição, eu e deixei com prometi, fome. eu deixei com fome, já tranquei no quarto, e já dei shake. E aí depois vem a culpa de novo, como a Gi trouxe mesmo, porque aí a gente está fazendo coisa sem embasamento, a chance de trazer culpa é muito maior. Então, quando você faz com uma orientação, né, de profissional daquela área, é diferente, porque você sabe que a tendência ali é dar certo. Tem uma fase que às vezes é difícil? Mas vai passar, porque é o caminho certo de Uhum. agir. Agora, quando você faz a deriva, é muito pior, a chance de frustração é muito maior e a
a culpa que vai recair sobre você, sem dúvidas, é bem ruim, assim. Então, não compensa. Compensa procurar Porque na informação e verdade estratégia. é que a gente fala, né, que é o ciclo da recusa alimentar. Você roda, roda, roda e você continua aplicando, na verdade, técnicas que não trazem resultado, que É. só vão piorando a recusa. Então a gente tem que ir realmente na raiz do problema, a gente tem que corrigir para que a gente consiga consertar. E uma coisa que eu brinco, assim, as pessoas podem se assustar um pouco comigo. O pessoal fala assim, ele não fala isso não. Mas é verdade, gente. Normalmente, antes de melhorar, piora. Por quê? Não é assim, ai, como assim? Por que eu falo antes de melhorar piora? Porque quando você fala para a criança que ela não, por exemplo, filho, eu não vou botar o peneiradinho, eu vou botar o amassadinho para você. Você acha que a criança vai receber como? Ai, mamãe, olha, muito obrigada por você ter feito isso, Esperava por você tem isso, pensado em tanto. mim, eu esperava que você evoluísse assim. E a Vai gente, ter uma não é, resistência gente. forte, vai ter uma birra, vai ter uma contraposição ali, vai ter uma certa luta ali de forças. Mas a gente tem que sempre lembrar muito isso, né, Aline? Não é um cabo de guerra. Não, a gente não precisa mostrar poder nessas horas. De que quero ver quem manda. Eu mando aqui, a palavra final é minha, então tem que fazer. Dessa forma não vai acontecer. Né? Porque Então, tem que engolir ser a uma criança evolução respeitosa, tem que ser muito de dentro tranquilo. para E fora. tem que ser para você. E eu falo, uma coisa que eu falo bastante, Thaís, que eu acho assim, a seletividade, a primeira mudança que tem que acontecer é uma mudança interna da mãe. A mãe tem que se empoderar. Exatamente. Por quê? Porque se ela não estiver empoderada, se ela não estiver determinada e confiante que o método, por exemplo, eu desenvolvi o método 5D, né? Que o método que ela está aplicando funciona, a chance dela voltar atrás é enorme. É enorme. Por quê? Porque a criança chorou, ela vai se sentir doída, aí ela vai fazer. Ela tem que acreditar e confiar. E aí as coisas Exatamente. mudam de uma forma muito rápida. E a gente acha assim, a criança vai demorar muito. A criança faz isso um dia, faz isso 2 dias. Gente, as crianças, elas têm uma capacidade de adaptação Muito maior que a incrível, nossa. É. E assim acontece muito maior. em muitos outros momentos, né? Você estava falando, eu fui lembrando, assim, até de pacientes meus, na hora de tirar do peito. Você tem que estar firme. Se você está fraca, a criança chorou um dia, você deu o peito de novo, você não vai conseguir desmamar, você vai passar insegurança para a criança, aí não sei o que eu faço, aí chorou, eu volto. Chega uma hora que é para tirar, como é que, né, dependendo de cada caso é mas fica firme na decisão. Tirar o mamar, tirar a chupeta, desfraldar. Você não pode mostrar aquela inconsistência para a criança. Né? De um dia pode, um dia não pode. Se chorar um pouquinho mais, eu faço. Se não chorar, não faço. Não, tem que ter firmeza com amor. A partir do momento que É. decidiu e sabe que é o bom e sabe que é o melhor caminho, tem que ir. Vai dar um pouco de trabalho, Uhum. igual você falou, às vezes nesse começo, para adaptar, é tudo novo. É normal que tenha uma resistência. Só que depois vai ser bom. E vai ser uma coisa educacional para sempre, né? Então, por isso que vale muito a pena. Passar confiança, ter essa paciência, lembrar que não é jogo de poder contra você, a comida não é isso que está em jogo ali, né? É a saúde do seu filho. E a Vani falou aqui, assim, vou tentar então os pequenos pedacinhos. Não muda radicalmente do dia para a noite. Então, assim, se você está fazendo tudo peneirado, você vai botar peneirado com os pedacinhos dentro e depois você não vai peneirar e vai evoluindo de forma gradativa. E não tudo ao mesmo tempo, para que você não tenha uma grande resistência. Você vai, nem mineirinho, né? Você vai comendo pelas beiradas, né? Você vai aos pouquinhos para que você consiga o seu objetivo e não seja uma coisa tão rápida, né? Então, assim, ir conversando, olha, tem um pedacinho, e ser sempre muito clara com seu filho. Eu achei muito bacana esse exemplo que a Thaís colocou desse paralelo com desfraude, é que, assim, tudo bem, quando você desfralda, por exemplo, você não aceita que seu filho, às vezes, faça só vaze um xixi, por exemplo, à noite, ou vazou o xixi quando ele estava brincando e estava super empolgado e tudo bem? Tudo bem. E aí você também tem que pensar nisso, assim, a refeição seu filho não comeu da forma que você esperava, alinhe essa expectativa e não comeu, tudo bem, vai ter a próxima refeição, você só não pode substituir, Uhum. tá?
Então você tem que botar a sua rotina. Então, assim, o almoço é meio-dia, o lanche às 3 da tarde, não comer meio-dia, tudo bem, filho, não tem problema. Às 3 horas a gente tem a próxima refeição. E aí a próxima refeição vai ser servida normalmente, tá? Vamos para o próximo estilo? Senão a gente Vamos. fala pra caramba. Então, aí o outro estilo é o negligente, né? Que é bem complicado porque não tem participação, né? O negligente, o controle é zero, nulo, não tem controle nenhum sobre a vida da criança, o interesse da criança e a afetividade também. Bem baixa, nula, que a gente quer dizer mesmo, porque é a terceirização daquela criança. São os pais que estão preocupados 100% do tempo, ou um pouco menos, mas muito interessado só com o seu próprio trabalho, com, né, seus contatos sociais, e terceiriza a educação da criança, seja para uma avó, para um vô, para uma creche, para a escolinha, para uma babá, tem essa terceirização. Então a família não acompanha nada, nem se está comendo, nem se não está comendo, se come saudável, se não come, não sabe nem nada sobre aquela criança, assim, não tem tempo, não está vivendo a maternidade como deveria. Esse estilo é muito perigoso. As crianças são realmente abandonadas pelos pais. Algum outro cuidador pega, faz aquela função, mas o pai e a mãe não. Por opção, né, dos pais. É. E aí, nesse eu coloquei duas frasezinhas, né? O pai e a mãe, que eu acredito que não seja nenhum pai e mãe que esteja aqui, porque quem está aqui está preocupado com seu filho, né? Mas é justamente aquele pai que falou assim, não comeu, tudo bem, deixa pra lá. Não é deixa pra lá, a criança precisa entender que ela não comeu, que ela vai comer na próxima refeição, e você não está fazendo isso porque você quer que ela passe fome, de forma alguma, mas ela tem que entender que existem regras, que existe uma rotina. Então, assim, não é não comeu, tudo bem, né? Cuspiu, então tudo bem, passa fome, né? Não é assim. Então, a gente tem que entrar e entender esse equilíbrio. Não pode deixar, né? Assim, não me interessa, não tem tempo para isso. Vai, comer, o problema é dele, morrer de fome não vai, come qualquer coisa. Se comer também, se não comer também, escolheu, né? E a gente sabe que a criança a gente não pode dar toda essa liberdade. A gente tem que ter acompanhamento. E no negligente não tem acompanhamento nenhum. Não tem interesse, não tem acompanhamento. Então as crianças ficam à deriva e sorte, né? Se tiver alguém ali para fazer alguma função ali, mais ou menos, pelo menos, né? Da melhor forma possível também, né? Mas não é nem um pouco ideal. A Ariana comentou aqui, ó, minha filha tem 5 anos, sempre foi seletiva, mas no começo desse ano ela engasgou com um pedacinho de papel. Nada grave. Mas depois disso, ela não quis mais comer. Nada, tem medo. Então, Ariana, eu até me recordo do seu caso, né? Hoje ela toma Pediasure, aceita mel, chocolate e biscoito de maisena, e mais nada. Gente, eu tô numa onda de Pediasure, cara, porque, assim, parece que todos os meus pacientes e todo mundo que apareceu para mim no, no Instagram, todo mundo tá tomando Pediasure. Enfim, nada contra o Pediasure, tá? É um bom suplemento, ok. Mas vamos lá. Adriana, no seu caso, assim, a gente consegue perceber que o seu filho teve um trauma, né? Qual foi esse trauma? Não, ele já era um pouco seletivo, ele já não tinha um relacionamento tão bom, assim, com o alimento, e ele engasgou, né? Então, muitas das vezes, as crianças, elas se tornam mais seletivas, elas param de comer por conta de um engasgo, ou porque ficaram doentes. E, assim, esse trauma, na verdade, aí a gente tem que tratar o trauma, né? E aí, ninguém melhor aí do que a Thaís para falar um pouco sobre trauma, tá? Mas em relação a trauma, é você conseguir mostrar, eu tô pegando não a parte psicológica, enfim, viu? Mas em relação à alimentação. Você precisa mostrar para ele que ele falou assim, não, filho, olha, você engasgou porque você não mastigou tão bem aquele pedacinho. E a gente pode engasgar mesmo. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? A gente tem que mastigar bem os alimentos, para que a gente não se engasgue. E a gente tem que prestar bem atenção quando a gente está comendo. Porque quando a gente não presta atenção, às vezes a gente pode se engasgar mesmo. Então, por exemplo, ele está comendo biscoito de maisena,
Você não está comendo biscoito de maisena, não está percebendo que ele está... Biscoito de maisena eu acho que não é tão um bom exemplo, porque ele naturalmente, por causa do excesso de carboidrato, ele acaba se dissolvendo. Mas você pode mostrar para ele, olha, você mastiga e você consegue engolir. Você consegue fazer isso também com arroz, que é um alimento pastoso, né? Vamos dizer assim, com a consistência um pouquinho mais pastosa, você vai conseguir mastigar e engolir. Então, isso, na verdade, você vai começar a tratar esse trauma mostrando que a criança ela é capaz de se alimentar sim. E que ela, na verdade, ela acabou criando um bloqueio, né? Uhum. E aí, no caso de trauma, muitas das vezes, dependendo do caso, eu peço para que os pais busquem um acompanhamento psicológico, né? Porque aí tem que tratar esse trauma. Né? A gente, em termos de nutrição, a gente vai tratar a capacidade da criança que ela tem em comer aquele determinado alimento. Mas talvez seja necessário um acompanhamento para ele tratar o trauma em si. Você pode falar um pouquinho sobre o trauma, Thaís, só para você Sim. dar uma... Porque nessa situação, o que aconteceu, né? Uma emoção forte que marcou, né? Um comportamento que ali aconteceu algo que não deu certo, que trouxe dor, que trouxe marcas, né? Então ficou bem fixado ali na memória da criança, e aí ela estende isso para todo o resto. E a gente faz um trabalho comportamental nesse sentido, de que uma situação ela é isolada, e não significa que você vai engasgar todas as outras vezes que você comer. Mas a gente precisa fazer isso com calma, né? Que também tem todo um procedimento para isso, para chegar nesse ponto. Para ela desassociar isso que ela associou na cabecinha dela. Qualquer coisa que eu colocar na boca, vou engasgar, vai me doer, vai machucar, vou perder o ar e posso até morrer. Às vezes a criança tem essa ideia, né? Uhum. Essa fantasia de que perder um pouco o ar e se sente sufocada naquele momento. É uma coisa que lembra, né, uma situação bem ruim. Então ela quer evitar. Então ela entrou em evitação daquela situação se repetir. Só que justo na alimentação é onde não pode, porque é ali que você vai ter a sobrevivência também, né, através da alimentação. Mas é fazer esse trabalho com calma, com paciência, com as ferramentas também necessárias para quando acontece isso, para ela, a gente fala, você vai criando a dessensibilização progressiva. Então você vai fazendo ela acostumar de novo com algumas coisas, e isso que você falou é super importante, porque a gente tem como evitar 100%, não, mas a gente tem como cuidar tanto de uma forma que a chance de acontecer é pequena. Então, é prestar atenção, é mastigar, é estar ali no presente momento. Então, isso é comportamental. Isso a gente consegue fazer. É questão de treino, questão de hábito. E se acontecer? E aí, se acontecer, o que a gente vai fazer? Tais coisas. Então, você aprende e isso te deixa mais tranquilo. E aí você tem coragem de fazer de novo, de passar pela mesma situação. Porque você já vai saber como agir. Porque a primeira vez te deixou totalmente, né, Afetado, desestabilizada. Te pegou de surpresa. Ali faltou o ar, você não sabia o que estava acontecendo, era um papel, né, que ela falou. Então, assim, é uma coisa muito assustadora. Só que você vai Uhum. conversando sobre aquilo, mostrando. Tá, e se acontecer, o que eu faço? Então você vai ver que o final não pode, né, não vai ser trágico. Então tem soluções. Então você pensa, poxa, então peraí, então eu posso tentar de novo, que eu posso conseguir e posso fazer diferente dessa vez. Porque agora eu já conheço a cena e eu sei várias formas para me ajudar a não acontecer. E se acontecer, eu também sei o que eu faço depois que acontecer. E tudo bem. E vai ficando tudo bem. Então é mesmo um trabalhinho assim nesse sentido, né? Porque Ela é comentou ali, importante. ela comentou que já está com psicóloga, com fono, Ah, mas que legal. até agora ainda não teve resultado, mas que a filha dela realmente fica com a mãozinha, inclusive, gelada, né? Fica com tanto medo, ó. Ela tem muito medo, fica com as mãos geladas. Sempre falo que isso para ela. Então, mas tudo, na verdade, é trabalhar realmente esse psicológico. Eu sou suspeita, né? Porque eu vou falar assim, é importante no trauma você ter um acompanhamento psicológico. Se ela não tem problema de mastigação e de deglutição, aí não precisaria, talvez, estar com a fono. É importante a fono fazer uma avaliação para ver se ela tem
Se não tem, ela fortificar toda essa musculatura e fazer aí um acompanhamento com uma nutricionista especializada, né? E aí fica à vontade, mas eu estou com o curso, né? Que o curso ele é bem completo e eu faço toda a parte de acompanhamento com vocês. Mas assim, o que é importante? É você empoderar ela, você descobrindo, por exemplo, no seu caso já é uma coisa muito pontual. A gente consegue identificar aí que existe um trauma, né? Que esse gap aconteceu em função do trauma. Então, como é que você vai tratar isso? Você já sabe a raiz. Você sabe a raiz, agora você vai tratar o trauma, empoderando ela e mostrando que ela é totalmente capaz de comer. Isso é uma coisa que a gente, que eu faço muito um paralelo também em relação, por exemplo, a uma criança que tem, não precisa ser criança, vamos botar um adulto que tem medo de mergulhar. O que você faz com a criança? Você pega a criança e joga no meio da piscina? Não, né? A criança vai ficar apavorada. Você vai botar o pezinho, você vai falar, olha, você consegue, olha, bate os bracinhos. Aí você vai mostrar para ela, mesmo que ela tenha medo da água, que ela é capaz sim de nadar, dela aprender a nadar. E vai ser a mesma forma com a alimentação. Você vai mostrar para ela que ela é capaz de mastigar, que ela é capaz de comer aquele pratinho que está ali na frente dela, às vezes com uma consistência um pouquinho mais... Quando eu falo pastosa, gente, não é purê só, tá? É mais macia. E aí, aos poucos, você ir evoluindo. E aí, evoluindo de acordo com o que a fono também for avaliando, e pergunte e peça um laudo para a fono em relação a toda a parte de mastigação. Né? A sua filha ela tem alguma dificuldade oral, né, em relação à mastigação? Ela precisa, e assim, tem muitas crianças que ficam só no leite ou inconsistências pastosas, sopas, que perdem totalmente, gente, a musculatura e a força de mastigação. Então, tem que ser feito, sim, um trabalho de acompanhamento também com a fono, para que a criança consiga exercitar todos esses músculos, tá? E então, realmente, né, resumindo, é gradativo e a gente também é importante comemorar e valorizar cada conquista. Isso é uma troca, né? Injeção de ânimo para a criança, aumenta a autoestima, né? Mostra que é capaz. Isso cada vez ela vai se encorajando mais e vai ressignificando aquela cena, aquele trauma ou aquela ideia de que ela não consegue por algum motivo, né? Sim. Aí ela falou assim, ó, ela não tem nada na parte de mastigação. Gente, então foi puro trauma. Mas a fono está tentando aproximar ela do alimento. O ideal, eu não sei como a fono está trabalhando, mas se a fono ela é especialista em seletividade, ela pode estar fazendo isso de uma forma muito, muito bacana, ou uma nutricionista especializada que vai trabalhar terapia alimentar, tá? O que é terapia alimentar? Aproximar a criança do alimento, fazendo com que a criança se sinta cada vez mais segura para que ela possa consumir aquele determinado alimento. Quem pode fazer terapia alimentar? Uma nutricionista, uma fono, uma TO, mas se você tem outras disfunções, na verdade, aí você acaba, por exemplo, na fono trabalhando mais a parte de fortalecimento, na TO mais a parte de sensibilização, e com a nutricionista mais a parte de alimentação mesmo, de terapia alimentar, tá bom? Mas segue esse caminho, manda mensagem que a gente vai trocando bastante. Vamos para o último estilo parental, senão a gente não termina e a gente já está no nosso limite de tempo. O último estilo, então. O melhor de todos. O melhor de todos, ficou por último. Exatamente, é o estilo participativo. É onde a gente encontra um controle alto e um afeto alto. Então, tem espaço para diálogo, tem espaço, tem respeito pelo outro, pela ideia do outro, pela opinião do outro, e ao mesmo tempo tem esse acompanhamento também ali, lado a lado. Então, é o estilo ideal, é o participativo, porque você coloca as opções possíveis, sempre prezando pela segurança da criança, fala não, agora não pode, agora não vai, agora não dá. Posso comer o doce, não comer o jantar? Não, não pode. Eu sei que é gostoso, filho, eu sei que você prefere, mas a gente precisa nutrir o corpo
né? A mente, então a gente tem que fazer assim, assado, e depois, se for o caso, você vai, né, vai ter a sobremesa e tudo mais. Mas temos que fazer assim. Então você vê, você dá o caminho das coisas, usou da gentileza, usou da autoridade, que é diferente de autoritarismo. Então você é a autoridade ali, você é a mãe, você é o pai. É você que vai conduzir as compras do supermercado, o horário da comida, é você que vai fazer aquelas diretrizes ali. Mas, hoje ele não quer comer. Mas o que está acontecendo, filho? Você está triste? Não tá? Isso eu tô falando até de crianças maiorzinhas, né, gente? Não é tão Aham. pequenininha, assim, cultura alimentar. Tô falando de crianças de, 3 para cima. Mas você já consegue estabelecer um diálogo. Está satisfeito? Você não quer mais? Tenta mais uma, não quer mesmo? Então é importante comer, filho. Então você vê, você faz as duas coisas com muita habilidade. Né? Não tem punição, não tem promessa, não tem, se você fizer, você faz, você ganha, se não fizer, não ganha. Se não comer tudo, não vai passear, aquela coisa que vai longe, né? Então é um estilo muito legal, porque você dá abertura e aí nisso a criança se conhece, se aprende a se regular, eu tô com fome, não tô com fome, eu tô com ansiedade, eu já acabei de almoçar, mas quero comer alguma coisa. Então, o que será que é essa fome? É vontade de ir para algum Uhum. lugar? É saudade de alguém? É tristeza que foi, né, mal na prova ou discutiu com um coleguinha? Vamos ver o que está acontecendo. Então, é um estilo que você propicia um crescimento da criança. Porque a gente tem que lembrar disso, né, Aline? A gente está criando uma criança para viver adulta muito mais tempo. E sem a gente do lado, né? Porque a nossa função vai diminuindo com o tempo. No sentido de, né, de estar ali controlando, de estar ali junto. A criança vai crescendo, daqui a pouco Uhum. tá mais ficando mais na escola do que em casa, daqui a pouco nas festinhas, daqui a pouco pré-adolescência. Você já não controla tanto. Então, o que você fizer nessa época, o que você plantar, a Você criança vai vai colher. colher mais pra frente. Então, vale a pena, porque é um período pequeno, é cansativo? É. Dá trabalho? Dá. Só que dá muito menos trabalho do que colher frutos ruins depois. A criança com obesidade, a criança com transtorno pré-adolescente, e mutilação, e tentativa de suicídio, aí vai sem fim os problemas que são criados assim e não cuidados nessa primeira infância. E a alimentação está muito ligada com isso. Hoje em dia os padrões estão muito, né, mais do que nunca, assim, muito altos, né? Então, e a alimentação tem a ver com isso, porque é se amar, é se nutrir, é descobrir o que eu preciso, sem excessos, né? Nem pouco, nem demais. A alimentação tem a ver Uhum. com tudo isso. E como vai passar essa ideia e essa informação? Através da mãe, através do pai, através daquele cuidador primeiro ali. Por isso que é muito importante a gente cuidar disso desde sempre. Sua mãe coloca aqui, nunca forcei vocês, 4 filhos, a comerem. Deu super certo. Havia prazer no momento de comer e conviver. A senhora acertou na mosca. A gente precisa ter Ah, prazer saiu, né? quando a gente junta a família para É. comer, para estar em volta, no Uhum. entorno de uma mesa, para fazer uma refeição. É algo muito prazeroso. E aí É. a gente consegue se relacionar bem com os alimentos. E nesse estilo, né, esse estilo mais Participativo. participativo, né, que é o estilo que a gente fala que tem firmeza e que tem gentileza, é, filho e mãe pensam juntos, não é você que está mandando. Assim, não, Uhum. você não está com fome, filho? Está acontecendo alguma coisa? Você não está com fome por quê, meu amor? Ah, não, estou com sono. Então tá bom, tá com sono, vai dormir. Quando você É acordar, você identificar as come. necessidades, né, Aline? É você tá ali perto, conectado com É, aquela criança. Não gosto do alimento é você assim, mas então a mamãe entender vai o fazer de outro outro. jeito. Vamos fazer de outro jeito, vamos cozinhar com outra coisa, vamos tentar outra forma. No E jogo de aí, eu, assim, cintura. vamos pensar juntos. Eu acho que é uma coisa muito bacana que eu ouvi recentemente de uma seguidora também, que ela falou assim, Aline, poxa, muito obrigada porque você abriu meus olhos para um determinado ponto. Ela falou assim, mas minha filha não come salada. Eu falei assim, ok, mas ela não está comendo outras coisas porque às vezes a gente fica na tecla, eu ouvi isso não só de uma, mas de duas, de Hum. assim, minha filha tem que comer, sei lá, cenoura crua, tem que comer cenoura crua, tem que comer cenoura crua, tem que comer cenoura crua, porque cenoura crua é bom. Eu falei assim, tá, mas ela come cenoura cozida, ela come cenoura no suco, ela come bolo de cenoura, não tá bom? Ela não gosta de cenoura crua, e tudo bem.
entendeu? E a gente não precisa gostar de tudo. Eu brinco assim, eu também não gosto de tudo. Eu falo, eu não gosto de quiabo, eu tenho pavor de quiabo. Então não vem me oferecer quiabo, porque eu não quero comer quiabo. E A tudo gente tem as bem que eu não gosto preferências, de né? A gente vai quiabo, né? escolhendo. É. Então a gente tem que entender que, assim, é lógico que a criança tem que comer um pouquinho de tudo para que a alimentação ela seja no total, né? Seja uma alimentação saudável, mas que você não precisa obrigar e ter como na sua cabeça que a criança só vai ser saudável se ela comer determinado alimento daquela forma, né? A gente precisa ampliar um pouquinho essa mente. E assim, agora é a hora do almoço, é rotina e regra. Olha, a regra aqui em casa é o quê? A gente só come a sobremesa, independente se ela é uma fruta. Isso é uma regra da minha casa, tá? Independente, nunca tem aqui em casa, a gente não come doce, a gente só come fruta. As crianças comem muita fruta, mas a regra aqui em casa é que ninguém come a sobremesa se não comer a comida. Se não tem fome para comida, não tem fome para comer a fruta. Então, assim, mas você está punindo? Não, é uma regra. Todo mundo sabe que existe essa regra. Você não quer comer agora? Tudo bem, você vai comer mais tarde, tem uma outra refeição. Isso é rotina. E quando a gente cria uma rotina, a gente faz com que o nosso corpo perceba exatamente a hora que a gente deve comer, quando é que a gente deve comer. Ritmo, E a né? criança começa a perceber todo o ritmo do organismo. E faz toda a diferença. Então, se você entende a dificuldade da criança, você entende a necessidade da criança e você vai atuar ali, de uma forma muito pontual. Gente, passamos um pouquinho do horário. Queria agradecer. Aline, você é muito especial e passa uma mensagem de uma forma clara e simples. Muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente. A live vai estar gravada e aí a gente vai passando aí, indiquem, porque está gravada aqui no IGTV. E eu acho que é um assunto que é muito importante, que nem sempre a gente para pensar o quanto o nosso estilo, o nosso comportamento está diretamente relacionado à alimentação. E é o que eu falo justamente no método 5D, gente. Primeira coisa que a gente precisa identificar é a raiz do problema. Passou da raiz do problema, é o que eu chamo de fase tronco, é a fase do comportamento. A gente precisa mudar internamente para que essa mudança aconteça e reverbere aí de forma externa, na nossa família e com os nossos filhos. Então a gente precisa pensar em quais comportamentos a gente está tendo com os nossos filhos em relação à alimentação, tá bom? Thaís, gostaria de te agradecer mais uma vez muito, muito, muito. Foi um enorme prazer. Se deixar aqui, eu fico papeando com você. Isso mesmo. Sempre muito bom, viu? Estar aqui com vocês no seu espaço. Obrigada, Aline, pelo convite. Estou sempre à disposição, viu? Foi ótimo. Tá Obrigada. ótimo, muito obrigada. Um beijo. Um grande Boa beijo e noite. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.